ou você pode também acompanhar a leitura no telão. De qualquer modo, vamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de viver no Espírito, debaixo da graça. Quão maravilhosa é a obra da cruz, tão poderosa e eficaz. Quão suficiente é o sangue de Jesus para nos perdoar e nos justificar do pecado. Deus, nós queremos nesta manhã honrar o Teu Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é pela fé, não pelas obras, por meio da graça somos salvos. Queremos Te louvar nesta manhã, porque o Senhor colocou em cada um de nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito da aliança. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais. Não queremos viver como religiosos na Tua casa, frequentadores de cultos. Queremos ser a expressão desta verdade eterna, como filhos amados, como discípulos do Mestre Jesus. Queremos nos assentar nesta manhã à Tua mesa e comermos juntos e bebermos juntos, celebrando a poderosa obra da cruz. Nós Te agradecemos por este privilégio e pedimos humildemente: toque em cada um de nós e complete a Tua obra, Senhor. A obra que o Senhor mesmo começou e está aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome dEle, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está sentado à direita do Pai e breve voltará. Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e pelos séculos dos séculos, e toda a igreja diga amém, e aplauda ao Senhor, aleluia. Nós costumamos chamá-lo de filho pródigo, mas ele não é uma figura empoeirada,
retirada de uma história de 2000 anos atrás. Ele é, na verdade, uma pessoa do século 21. Ele é o tipo de pessoa que caracteriza a pós-modernidade, o tempo em que estamos vivendo. O filho pródigo, aquela história que Jesus contou de um jovem que saiu de casa em busca da liberdade, porque ele queria viver uma vida independente do seu pai. O que estava na mente daquele jovem naquela época que Jesus contou a história, é o que está na cabeça de muita gente hoje também, que está buscando uma única coisa: liberdade. Em primeiro lugar, poderíamos falar de liberdade individual. Na cabeça da maioria das pessoas, a definição distorcida de liberdade é aquela que exerce influência no nosso mundo atualmente. Um desejo egocêntrico, narcisista e hedonista de abandonar toda e qualquer restrição e viver como um indivíduo independente, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Liberdade para estes indivíduos é a ausência de limitações, a ausência de regras, a ausência de restrições, a autossuficiência. Finalmente estou livre de todas estas regras. Essa é a ideia. Ser livre é experimentar a liberdade individual na mente de alguns. Em segundo lugar, poderíamos falar da liberdade social. Na mente de outros, liberdade é definida no contexto social. Viver a liberdade é quebrar quaisquer estruturas sociais que sejam consideradas opressivas ou opressoras. Há uma pressa em derrubar todos os tipos de barreiras, embora realmente, de fato, algumas barreiras precisam ser derrubadas, especialmente aquelas que dividem a nossa sociedade com base na cor da pele ou da etnia. Mas outras barreiras certamente não deveriam ser desmanteladas da maneira tão arrogante como querem os pós-modernos. Muitos estão empenhados, por exemplo, na redefinição total do conceito de família, a célula máter da sociedade, a unidade central da nossa sociedade. A família para o mundo moderno, por exemplo, deve ser uma coisa livre. É o que você quiser, e ai daquele que ouse censurar a definição de qualquer outra pessoa. Um homem e uma mulher vivendo juntos sem o benefício do casamento. O que há de errado nisso? Duas pessoas do mesmo sexo prometendo devoção uma à outra e tendo um filho por inseminação artificial. Ora, isso é apenas o ser humano expressando suas próprias escolhas. E quem é você para dizer que isso está errado? Isso é o que alguns chamam de liberdade. E depois há o que poderíamos chamar finalmente de liberdade psicológica. Essa é a liberdade de ser você mesmo, de definir quem você é por qualquer critério que você achar adequado. É encontrar-se com o seu eu. As pessoas não medem esforços para fazer hoje em dia exatamente isso. Liberdade, para muitos, é o direito de definir sua própria realidade como você achar adequado. Isso poderíamos chamar também de liberdade subjetiva. Não importa se o que você acredita que você é um delírio, se vai de encontro à ciência ou a qualquer verdade óbvia. De fato, o que importa é como eu me sinto. Parece também que às vezes temos até uma abordagem esquizofrênica no mundo hoje. Por um lado, estas mesmas pessoas que clamam por aquilo que para elas são as diversas liberdades, estão estas mesmas pessoas perfeitamente dispostas a entregar suas liberdades ao governo em troca de segurança. E um governo sedento de poder está muito disposto a fazer essa troca. E assim, em nome da liberdade, por muitas vezes estamos a testemunhar a erosão gradual das nossas liberdades constitucionais.
Mas nós não estamos aqui nesta manhã para falar de política ou de sociologia. Estamos aqui para entender na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o que significa liberdade da forma como Deus a entende. A compreensão do que a Bíblia chama de liberdade começa com uma palavra que não pode ser riscada do dicionário de quem quer que queira conhecer a vontade de Deus. E esta palavra é pecado. A escravidão em que todos nós seres humanos nos encontramos, a escravidão do pecado. É assim que a Bíblia define a realidade de todo ser humano que nasce em Adão. Escravo da natureza do pecado. E na Bíblia só existe um caminho para a verdadeira libertação do pecado: o relacionamento pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos conduz à verdadeira vida no Espírito Santo. Este é o tipo de liberdade sobre a qual o apóstolo Paulo está falando quando nós lemos estas palavras sagradas da carta aos Gálatas. Talvez, eu creio, o capítulo mais importante da carta aos Gálatas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Então, vejamos o conceito de liberdade de acordo com Paulo. Em primeiro lugar, liberdade é a nossa verdadeira vocação em Cristo. O que significa ser livre em Cristo? Para Paulo, em primeiro lugar e antes de tudo, sermos livres da lei de Moisés, sermos livres da sua condenação, a justa condenação que a lei impõe, a lei de Deus, sobre os nossos pecados, sermos livres dessa condenação. Oh, glória a Deus! O escrito de dívida que havia contra nós, rasgado na cruz, pela morte de Jesus. Isto é liberdade, sermos livres da condenação. Em segundo lugar, sermos livres da lei como meio de justificação. Glória a Deus, não mais pelas minhas obras, pelo meu esforço, porque sou incapaz de cumprir a lei. Em terceiro lugar, como obrigação de obedecer a todas as estipulações que a lei apresenta do ponto de vista moral e também cerimonial. Em Cristo estamos livres da lei de Moisés. Estamos livres da tirania de um sistema jurídico de regras que é impossível de se viver integralmente. Somos livres para sermos aceitos por Deus, não com base nos nossos méritos pessoais que são insuficientes, mas nos méritos de Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Experimentamos a liberdade pela purificação total e definitiva do pecado, não por uma coluna de créditos ou débitos que tentamos equilibrar entre coisas boas que fazemos e coisas ruins que praticamos, mas pelo sangue de Jesus, como está escrito em Romanos 8:1, portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a pergunta-chave é: qual o modelo ou método pelo qual estamos pautando a nossa vida, a nossa existência? Será que somos pessoas realmente livres, que confiam no Espírito Santo para nos guiar à prática da verdade de Deus para o nosso viver diário? Ou estamos sempre consultando um livro de regras, tentando fazer tudo exatamente como manda o figurino, mas eventualmente recorrendo à lei, ao nosso esforço pessoal, e de alguma maneira, por sermos incapazes de vivê-la, procurando brechas no sistema, através das quais possamos escapar do juízo de Deus? Ouça o que Paulo diz no início deste capítulo 5 da carta aos Gálatas, nos primeiros 4 versículos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça.
Uau! Isto é o que acontece em uma abordagem legalista da vida. Nós procuramos as lacunas na lei, através das quais possamos atender o mínimo, sem contudo observar o espírito da lei, focados apenas na letra da lei. Paulo diz que Cristo verdadeiramente nos libertou desta escravidão, desta opressão, desta condenação, porque a equação lei e pecado cada vez mais agravava a nossa situação, piorava a nossa situação espiritual. Glória a Deus por Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por nós e que nesta manhã juntos iremos celebrar durante a ceia do Senhor. Será que você pode aplaudir mais uma vez esse Jesus maravilhoso, que nos libertou da lei do pecado e da morte? Segundo, liberdade para Paulo não é licença para pecar. E aqui nós precisamos parar por um momento, porque é uma questão absolutamente legítima que os judaizantes estavam colocando para os irmãos da Galácia, os Gálatas. Eles estavam fazendo a seguinte pergunta: não é a lei a única forma de restrição a uma vida licenciosa? O que vai fazer com que você realmente, efetivamente, viva uma vida santa, se não um código de regras? Como você vai saber o que é certo ou o que é errado? Como você vai pautar a sua vida, o seu comportamento? Que escala de valores você vai estabelecer para que viva uma vida agradável a Deus? De que maneira você vai prevalecer contra o pecado sem a lei? Então eles começaram a pregar para aqueles irmãos que haviam se convertido pelo ministério de Paulo e haviam recebido o Espírito Santo, tendo sido batizados em Jesus, que eles precisavam agora se circuncidar e guardar a lei de Moisés, senão de forma alguma eles entrariam no reino dos céus. Pergunta justa: será que a gente precisa de uma lei escrita, de um código de regras, para que a gente possa viver uma vida santa e agradável a Deus? Esta é uma questão que Paulo sentiu obrigação de responder através desta carta aos Gálatas, mas também aos irmãos em Roma. Quando Paulo escreveu a carta irmã dos Gálatas, a carta aos Romanos, nos seus primeiros 5 capítulos, Paulo apresentou uma defesa incontestável da justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele defende que a nossa justificação não se baseia de forma alguma nas obras da lei, nas boas obras que praticamos, visto que nenhuma delas, antes de virmos a Cristo, tem qualquer valor aos olhos de Deus, do ponto de vista da justificação, não da bondade, da caridade ou da misericórdia exercida ao próximo, mas do ponto de vista da minha redenção, como forma de pagamento pelo resgate da minha alma. É no capítulo 6 da carta aos Romanos que Paulo traz a seguinte declaração como resposta a esta pergunta justa sobre de que maneira podemos agradar a Deus se não pela lei. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo ainda nele? De modo que, irmãos, legalismo de um lado e licenciosidade do outro são dois bicho-papões opostos, mas ambos estão centrados no homem. Em primeiro, o legalismo que diz assim: eu posso agradar a Deus através do meu esforço e da minha contribuição justa, fazendo coisas boas, praticando aquilo que é reto, de acordo com a minha consciência. A licenciosidade, por outro lado, diz: eu estou justificado da lei pela graça, eu estou livre da lei, e agora eu posso viver como eu quiser, porque eu consegui um seguro contra incêndio, eu já tenho a minha salvação assegurada, porque eu criei em Jesus, porque eu fui batizado, então não importa mais como eu vivo, o que eu faço, eu sou salvo, eu vou para o céu, glória a Deus. Paulo diz então aos Gálatas no versículo 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A liberdade da qual Paulo está falando aqui não é tolerância
ou autoindulgência com respeito ao pecado. Quando Paulo refere-se à carne aqui, ele não está falando do corpo físico, mas a expressão no grego refere-se às inclinações pecaminosas da humanidade caída, ou seja, a natureza do pecado em nós. Paulo diz que nós não podemos viver a liberdade que temos em Cristo, ignorando a santidade que temos em Cristo. Nós não podemos simplesmente viver a perfeita liberdade que temos em Cristo, se não estivermos praticando a santidade que temos em Cristo. 1 de Pedro 2,16, o apóstolo Pedro concorda, dizendo: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A verdadeira liberdade no Evangelho, portanto, está em servir a Deus. Liberdade cristã não é ética situacionista. Há algumas décadas, Joseph Fletcher popularizou o que hoje é conhecido como ética situacionista. Ele deixou de lado todos os absolutos morais e disse: nós não precisamos de uma ética absolutista. Nós não precisamos de verdades absolutas. Nós precisamos de uma ética que se ajuste, que se adeque às situações que nós estamos vivendo. E o que ele sugere é que esta ética seja, que cada decisão nossa seja tomada com base na coisa mais amorosa a fazer em cada situação. Portanto, o que deve nortear nossas decisões diárias deve ser o amor, e isso depende de cada situação. Parece muito bonito o que ele está dizendo aqui, é sutil, mas o que Paulo está defendendo está longe disso. Paulo está falando sobre amor aqui, mas não do ponto de vista situacional, e nem muito menos o amor simplesmente horizontal. Paulo refere-se ao amor a Deus em primeiro lugar. Então, o que pode e deve acontecer na minha e na sua vida, em termos de decisões práticas, é que nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, o amor a Deus sobre todas as coisas, e depois o amor ao próximo. Fletcher diria que devemos fazer a coisa mais amorosa com o indivíduo em qualquer situação específica. Por exemplo, pode ser bom mentir para uma pessoa, se for para o próprio bem da pessoa. Pode ser bom roubar de uma pessoa, se ao fazê-lo nós estamos ajudando os pobres, por exemplo. Pode ser bom até mesmo assassinar uma pessoa, se nós estamos fazendo isso por misericórdia, como no caso de eutanásia ou mortes assistidas. O que é o problema com essa ética situacionista? É que o nosso amor uns pelos outros passa a estar acima do amor a Deus. E quando nós invertemos isto, nós estamos entrando em um sério problema no que diz respeito a agradar o coração de Deus, porque de fato não amamos a Deus se mentimos, não amamos a Deus se trapaceamos, não amamos a Deus se roubamos ou matamos. Como seguidores de Cristo, não podemos aceitar um sistema de valores que sugere que o mundo gira ao redor de nós e das nossas necessidades. E, portanto, devemos fazer tudo o que for necessário para que possamos ser mimados e viver bem. Esse é o problema com a maioria dos cristãos pós-modernos, que tem invertido essa escala de valores e tem procurado viver a ética cristã, olhando do ponto de vista apenas do que podem fazer de bem ao seu próximo e esquecendo-se de que o primeiro mandamento, o número 1, deve ser amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda que não estamos debaixo da lei de Moisés, contudo não estamos sem lei, pois estamos debaixo do governo do Espírito Santo e da lei de Cristo Jesus. Se você crê assim, aplauda ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar, liberdade no entendimento de Paulo, nessa carta aos Gálatas, implica em responsabilidades uns para com os outros. A graça de Deus não nos isenta de responsabilidades. Em primeiro lugar, a responsabilidade de amar uns aos outros. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus, falando sobre este assunto, nos diz quais são os 2 grandes mandamentos da lei. E ele deixa claro que o primeiro e o mais importante de todos eles, sobre a qual
sobre o qual a lei inteira repousa, é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, dificilmente você fará coisas que desonram a Deus, que desagradam a Deus, que ofendem a Deus. E o segundo, tão importante quanto esse, disse Jesus, é amar aos outros como a si mesmo, porque se você pratica com os outros aquilo que você quer que os outros lhe façam, certamente você estará amando as pessoas e dificilmente fará coisas que irão prejudicá-las. Então, de alguma forma, Jesus está dizendo, e Paulo está confirmando, que o nosso objetivo como discípulos de Cristo Jesus é estender este amor que temos oferecido ao nosso Pai como resposta do amor com o qual Ele nos amou primeiro e que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, oferecermos este amor àqueles que estão ao nosso redor, obviamente que primeiro aos domésticos da fé e estendendo a todos os nossos próximos. E Jesus disse: se vocês amarem uns aos outros como eu amei a cada um de vocês e ainda amo, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Então a graça de Deus, que nos torna livres em Cristo, nos torna livres para amar uns aos outros. Somos devedores deste amor a todos os seres humanos. Em segundo lugar, servir uns aos outros. A graça de Deus nos responsabiliza pelo serviço ao nosso próximo. Irmãos, versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo está dizendo, com efeito, não sejam escravos da lei, mas tornem-se servos uns dos outros. E isso aqui é muito interessante, porque nós nos tornamos servos de Deus, ainda que livres, e servos uns dos outros por amor a Cristo Jesus. Agora entendemos o que Jesus disse aos seus discípulos no contexto da ceia, sobre quem deveria ser o maior no reino de Deus. Em Lucas 22, de 24 a 27, surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Esta é uma forma de escravidão voluntária. É uma forma de escravidão livre e leve, que conduz a uma alegria profunda, em oposição à escravidão, à lei e ao pecado, que nos leva a um trabalho penoso, cansativo e sem efeito. A escravidão de Cristo e uns aos outros produz em nós uma alegria de realização para a eternidade, porque tudo que estamos fazendo no Senhor e para a glória do Senhor vai contar para a vida eterna. Por isso Paulo diz que não devemos apenas nos opor às obras da carne, mas também sermos cheios do Espírito Santo e nos exercitarmos nas virtudes do fruto do Espírito de forma positiva no serviço uns aos outros. E finalmente, a graça nos responsabiliza a vivermos em paz uns com os outros. O versículo 15 traz uma expressão forte no grego: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo está falando aqui sobre algo que estava acontecendo na igreja na Galácia. Os irmãos, por conta dessa confusão de ensinos e da presença desses judaizantes tentando impor a lei de Moisés para aqueles crentes gentios, Paulo revela agora o estado de coisas dentro da igreja, uma confusão, uma briga, uma discussão, os irmãos se dividindo, e a palavra que ele usa aqui é como se fossem animais selvagens numa luta furiosa. Imagine, né? Nós vimos a casa de Deus celebrar a ceia do Senhor e estávamos vivendo assim, uns com os outros, ou na nossa casa. Paulo diz: cuidado para vocês não se morderem,
não se devorarem. Na verdade, ele está fazendo uma exortação, uma crítica a esse comportamento. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. O legalismo tende a criar esse ambiente de disputa, de confusão, de competição, onde as pessoas fazem essas coisas umas com as outras, elas se ofendem, elas se dividem, elas se cancelam, elas se separam, elas têm ódio umas das outras. Não é surpreendente que isso esteja acontecendo entre vocês, disse Paulo, porque é isso exatamente o que o legalismo faz, com o coração de pessoas duras, completamente diferente da obra do amor, do verdadeiro amor de Deus, onde o amor reina. Não há lugar para discórdia, não há lugar para divisões, há sempre lugar para o perdão, para a reconciliação e para a paz. Então nós começamos hoje a ministração falando sobre diversas definições de liberdade, a liberdade individual, aquele tipo de liberdade onde a pessoa se deleita em livrar-se das restrições pessoais e viver como um indivíduo autossuficiente, independente. A liberdade social, onde as pessoas imaginam uma sociedade onde não há establishment, onde não há normas, onde não há regras sociais e todo mundo pode fazer o que quer. Uma liberdade psicológica ou subjetiva, onde as pessoas podem ser quem elas quiserem ser, do jeito que quiserem viver. A liberdade em Cristo é a resposta para todas estas buscas. Primeiro, porque ela nos liberta da maior escravidão individual, que é o poder do pecado, da natureza do pecado. Em Cristo somos libertos da natureza do pecado para servir a Deus em liberdade. Liberta-nos também para quebrar as barreiras sociais. Afinal de contas, servindo uns aos outros, nós estaremos dando e recebendo uns dos outros de forma unânime e igual. Finalmente, a liberdade psicológica ou subjetiva, porque as pessoas estão sempre procurando no fundo ser o que elas não são. Isso é uma falta completa de entendimento da sua verdadeira identidade em Deus. O que está acontecendo nesse mundo de delírios, onde as pessoas estão perdendo a noção da realidade, é que elas estão perdidas e ainda não encontraram o verdadeiro significado da sua existência. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e ninguém jamais será livre verdadeiramente se não for através de um reencontro com Deus. Portanto, o convite está nesta manhã para que nós que já encontramos esta liberdade, estejamos em primeiro lugar vivendo verdadeiramente livres de todo conceito opressor, de um legalismo religioso, estejamos vivendo uma santidade legalista, estejamos livres dessa visão de que se eu fizer isso ou aquilo, ou se eu não fizer isso ou aquilo, Deus pode me castigar a qualquer momento. Talvez alguns estejam mais próximos da licenciosidade do que do legalismo, e em sua caminhada com Cristo você precisa avaliar se o estilo de vida que você tem vivido não se aproxima muito mais de um religioso fanático, ou talvez de um permissivo, de um liberal, de uma pessoa que em nada se diferencia do mundo e vive, faz e pratica as mesmas coisas que qualquer pessoa ímpia que não conhece a Deus e não tem temor de Deus em seu coração. Seu objetivo tem sido a santidade, caminhar realmente mais próximo deste relacionamento vital com o Senhor. Seu foco tem sido de se relacionar com Deus no seu dia a dia, através da palavra, da oração, na intimidade com o Espírito Santo, ou você tem se tornado esse tipo de pessoa que simplesmente pratica algumas coisas e acha que isso é o suficiente para que você esteja vivendo a normalidade do que se considera hoje cristianismo? Pense em como você se trata, se você realmente se ama e se valoriza, porque é isso que você vai dar aos outros, porque se você não se respeita, você também não respeitará ninguém. Sabemos que nós, naturalmente, como seres humanos, deveríamos amar a nós mesmos, ter cuidado de nós mesmos, mas se você não cuida de si mesmo, dificilmente saberá cuidar da sua esposa, do seu marido, saberá cuidar dos seus filhos ou de quem quer que seja.
saberá expressar amor e receber amor. Se você não se perdoa, você não saberá perdoar. Se você não sabe expressar amor da forma correta, se você não sabe expressar seus sentimentos da forma correta, se você tem guardado rancor no coração, se você tem sido, apesar deste crente exemplar que faz coisas certas e que se orgulha de ter distintivos e medalhas de bom comportamento na igreja e no mundo, mas ao mesmo tempo você guarda a mágoa e você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa odiosa, uma pessoa difícil de se relacionar. O que está acontecendo com a sua vida? Essa é a razão porque estamos aqui nesta manhã, porque nos reunimos em volta da mesa do Senhor, não porque temos que cumprir uma agenda religiosa, mas porque a vida de Jesus tem sido a nossa vida. E esta é a pergunta que devemos fazer uns aos outros no momento em que iremos celebrar a ceia do Senhor. Esse pão tem sido o meu alimento, esse vinho